Através da história, existem contos intrigantes, lugares estranhos e coisas que não deveriam existir. A ciência busca explicar esses mistérios, mas nem sempre consegue. Hoje vamos explorar 3 desses enigmas, de túmulos que nunca foram encontrados a espadas que parecem vir do futuro e até templos que manipulam o som. Mas antes de entrarmos nessas histórias, se você gosta desse tipo de conteúdo, de coisas misteriosas, estranhas e fascinantes, você está no canal certo, porque isso é tudo que nós fazemos. Então, se você puder, por favor, inscreva-se e dê um like no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos da semana. Então, vamos aos mistérios de hoje. Alguns dos mistérios mais intrigantes que conhecemos estão escondidos debaixo da terra. Em algum lugar, o local de descanso final de um dos conquistadores mais poderosos da história, aquele que construiu um império do Pacífico ao leste europeu, também desapareceu sem deixar vestígios. Seus exércitos mudaram o mundo, seu nome inspirou tanto admiração quanto terror, e mesmo assim, depois de sua morte, ele simplesmente sumiu. Este é o mistério do túmulo perdido de Gengis Khan. Gengis Khan, que nasceu com o nome Temujin por volta do ano de 1162, foi o fundador do Império Mongol, o maior império contíguo que a humanidade já viu. Com estratégia implacável, força bruta e táticas militares brilhantes, ele uniu todas as tribos mongóis espalhadas e forjou um império que se estendia da China até a Pérsia, esmagando quem estivesse em seu caminho. Ele redefiniu a guerra, criou uma rede de comércio sofisticada pela Rota da Seda e deixou um impacto permanente na civilização. Mas apesar de todas as suas conquistas e influência, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Seu túmulo nunca foi encontrado, o tornando um dos maiores mistérios não resolvidos da história. A lenda diz que Gengis Khan morreu em 1227, durante uma campanha contra a dinastia Xia Ocidental na China. Alguns contam que ele caiu em batalha, enquanto outros dizem que ele sucumbiu a alguma doença, e outros ainda que ele se feriu após cair do seu cavalo. A sua morte foi mantida em segredo o máximo possível para evitar rebeliões dentro do império. Mas o que aconteceu com seu corpo permanece um enigma. A tradição mongol mandava que seus líderes fossem enterrados em um local secreto, intocado e em paz. Segundo relatos históricos, aqueles que transportaram seu corpo receberam ordens para matar qualquer um que encontrassem pelo caminho, garantindo o segredo do enterro. Algumas versões da história afirmam que, depois de cavar a cova, os soldados que fizeram o enterro também foram executados, para que ninguém pudesse revelar o local e proteger ainda mais o túmulo. Além disso, dizem que um rio foi desviado sobre o local do enterro, para apagar todos os vestígios de sua existência. Outra lenda conta que um exército de 1000 cavalos pisoteou o chão, para que não sobrasse nenhum sinal de escavação. Alguns até acreditam que árvores foram plantadas para esconder o local de enterro por completo, garantindo que ninguém, amigo ou inimigo, jamais perturbasse o descanso de Gengis Khan. Por séculos, historiadores e caçadores de tesouros buscaram esse túmulo, acreditando que ele poderia guardar riquezas inimagináveis, artefatos de suas conquistas e pistas sobre um dos governantes mais enigmáticos da história. Mesmo com tantos esforços, nenhum rastro de seu enterro jamais foi encontrado. Existem muitas teorias sobre onde o túmulo de Gengis Khan pode estar. A crença mais amplamente aceita é que ele foi enterrado em algum lugar nas montanhas de Khenti, na Mongólia atual, uma região que ele considerava sagrada. Essa área, conhecida como Ik-Korig, ou Grande Tabu, foi fechada para estranhos por séculos, guardada por uma elite mongol especial conhecida como o Darkhead. Ela permaneceu intocada. Qualquer um que tentasse entrar era executado. Alguns pensam que o túmulo fica debaixo de Burkhan Khaldun, a montanha onde Gengis Khan teria se refugiado na juventude. Os mongóis consideram a montanha sagrada, e o próprio Khan declarou que ela deveria ser protegida para sempre. Mas até hoje,
nenhuma evidência de um túmulo foi descoberta. Há outra teoria que sugere que seus restos mortais foram levados para um local mais distante, bem longe da Mongólia, talvez na China. Alguns acreditam que seus seguidores o levaram para a região de Ordos, onde um santuário foi construído em sua homenagem. No entanto, este local é considerado mais como um memorial do que um túmulo de verdade. Então, existem até teorias de que o túmulo poderia estar escondido sobre um corpo d'água, enterrado profundamente nas dunas de areia ou escondido em uma câmara subterrânea que ainda não foi detectada. A falta de registros históricos claros só aumenta a especulação, tornando a busca mais difícil a cada século que passa. Nos tempos modernos, vários projetos arqueológicos tentaram localizar o túmulo, usando imagens de satélite, radar de penetração do solo e registros históricos. O esforço mais ambicioso aconteceu no início dos anos 2000, quando equipes de pesquisadores e estudiosos mongóis se uniram para escanear as montanhas de Khenti, em busca de sinais de um antigo local de sepultamento. Mesmo com os avanços significativos na tecnologia, nenhuma evidência clara do túmulo foi encontrada. Um dos maiores obstáculos nessa busca é o respeito cultural rigoroso da Mongólia pelos últimos desejos de Gengis Khan. Muitos mongóis acreditam que o túmulo de Gengis Khan deve permanecer intocado, como ele ordenou. Escavar um local como esse, se existir, seria visto como uma violação de uma tradição sagrada. Essa crença fez com que houvesse uma relutância em fazer grandes escavações, mesmo com o interesse de arqueólogos de todo o mundo. E para aumentar o mistério, alguns relatos dizem que o túmulo já foi saqueado ou destruído há muito tempo. Se isso for verdade, poderia significar que, mesmo que o local de sepultamento seja encontrado, seus tesouros e artefatos históricos podem ter desaparecido há muito tempo. Outros argumentam que o túmulo permanece intacto, escondido sob camadas da história, esperando o momento certo para ser revelado. O túmulo perdido de Gengis Khan continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Diferente de outros governantes, cujos locais de descanso são marcados por grandes monumentos e túmulos elaborados, o de Khan foi propositalmente apagado, escondido da vista e protegido por forças da natureza e humanas. Para os historiadores, encontrar seu túmulo seria uma das descobertas mais importantes da história moderna, podendo revelar detalhes sobre sua vida, sua morte e o império que ele construiu. Mas para o povo mongol, seu sigilo é parte de seu legado, uma prova de que mesmo na morte, o grande Khan permanece intocável. Quer ele esteja debaixo de uma montanha, nas profundezas de um vale inexplorado, ou em algum outro lugar, o local de descanso final de Gengis Khan continua sendo um dos seus segredos mais difíceis de encontrar. E talvez, como alguns acreditam, ele deve permanecer assim. Enquanto alguns enigmas permanecem escondidos sobre as montanhas, outros são forjados pelo fogo. Este próximo mistério nos leva para bem longe da Mongólia, direto para o mundo brutal dos guerreiros vikings, de encontro a algo que não deveria existir. Imagine isso, do outro lado do mundo, há mais de 1000 anos. Guerreiros empunhavam espadas tão avançadas que pareciam ter vindo do futuro. As espadas Ulfber, armas lendárias da era viking, são um desses objetos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a história da Idade Média. Com a inscrição mais ULFBERHT+, Ulfber, gravadas em suas lâminas, essas armas eram mais fortes, flexíveis e resistentes do que qualquer outra arma da época. Enquanto as espadas europeias se quebravam com facilidade, as Ulfber eram verdadeiras obras de arte, levantando uma questão intrigante: como os Vikings dominaram uma tecnologia que só deveria surgir 800 anos depois? A maioria das armas medievais era feita com método bloomery, que deixava o metal cheio de impurezas e imperfeições, o que o tornava frágil. As espadas Ulfber, no entanto, eram uma categoria à parte.
feitas de aço com alto teor de carbono e quase sem impurezas, eram incrivelmente afiadas e leves. Elas tinham um nível de pureza e um teor de carbono tão altos que se aproximavam do aço moderno, algo que os ferreiros medievais simplesmente não deveriam conseguir produzir. O segredo por trás da sua resistência está no que hoje chamamos de aço de cadinho. Essa técnica envolve aquecer o ferro a temperaturas tão extremas que ele se liquefaz completamente, permitindo remover impurezas e controlar o carbono com precisão. O grande problema disso? Não há nenhum registro oficial desse tipo de aço na Europa medieval. A primeira vez que vemos essa tecnologia na Europa é na Revolução Industrial, quase 1 milênio depois. Então, como os ferreiros vikings conseguiram isso no século IX? Mais de 100 espadas Ulfberht foram encontradas na Escandinávia, norte da Europa e até na Rússia. Cada uma delas com a misteriosa marca Ulfberht. Acredita-se que o nome fosse a marca do mestre ferreiro que criou a técnica, ou de algum grupo de artesãos de elite. Mas mesmo entre essas raridades, existem duas categorias. Algumas são verdadeiras obras-primas de aço de cadinho. Outras são imitações baratas, feitas de ferro comum, mas ainda assim ostentando a cobiçada inscrição. Isso mostra que as verdadeiras Ulfberht eram tão superiores que ferreiros de toda a Europa tentaram criar falsificações esperando lucrar com alguma venda. As lâminas autênticas eram imbatíveis em combate, cortando espadas e armaduras inferiores com facilidade. Eram mais afiadas e fortes, como também muito mais flexíveis, suportando golpes pesados sem quebrar. Mas o verdadeiro mistério não é apenas como elas foram feitas, mas de onde veio esse conhecimento. O aço de cadinho não surgiu na Europa Viking, mas já existia em outras partes do mundo. No Oriente Médio e na Ásia Central, especialmente na Pérsia e na Índia, técnicas avançadas de produção de aço já existiam há séculos. O famoso aço de Damasco, conhecido por sua força e beleza, usava métodos semelhantes. Então, alguns historiadores acreditam que comerciantes vikings possam ter encontrado essas técnicas nas rotas de comércio do mundo islâmico e trazido o conhecimento ou a matéria-prima de volta para a Escandinávia. Essa teoria se sustenta no fato de que o mundo viking era muito mais conectado do que se imaginava. Os varangianos, guerreiros e mercadores nórdicos, viajaram pelo interior da Rússia, estabelecendo assentamentos nos rios que ligavam o norte da Europa ao Império Bizantino e aos califados islâmicos. Sabe-se que os vikings comerciavam com o Oriente Médio, adquirindo seda, especiarias e prata. É possível que nessas rotas também obtivessem lingotes de aço de alta qualidade, ou aprendessem técnicas de forja com ferreiros orientais. Mas mesmo que o aço fosse importado, resta uma pergunta: quem entre os vikings tinha a habilidade de transformar esse material em armas tão sofisticadas? Forjar o aço de cadinho exige temperaturas muito mais altas do que as que se acreditava possíveis nos fornos medievais europeus. A ideia de que um ferreiro viking alcançou tal sofisticação metalúrgica séculos à frente do seu tempo é difícil de se explicar. E se dominaram essa técnica, esse conhecimento se perdeu misteriosamente, porque não há registro de armas semelhantes na Europa por quase 1000 anos após a Era Viking. Outra teoria sugere que as verdadeiras Ulfberht não foram feitas pelos vikings, mas por ferreiros de elite do Império Franco. Isso explicaria por que muitas delas foram encontradas em áreas controladas pelos francos, e não apenas na Escandinávia. O Império Franco, sob governantes como Carlos Magno, tinha leis rigorosas controlando a venda de espadas aos vikings, mas os mercados paralelos sempre existiram. Então, elas poderiam ter sido contrabandeadas ou saqueadas. Para complicar mais ainda, a produção das verdadeiras Ulfberht simplesmente parou. As lâminas autênticas desapareceram do registro arqueológico, restando apenas imitações baratas de ferro inferior. Será que o segredo dessas armas foi levado para o túmulo por um único mestre ferreiro? Uma forja secreta se perdeu? Ou as rotas comerciais que traziam o aço de cadinho para o norte da Europa foram interrompidas? Ainda hoje, metalurgistas e ferreiros têm dificuldade em reproduzir exatamente as propriedades de uma Ulfberht autêntica usando os materiais e técnicas da época.
É preciso fornos industriais e equipamentos de ponta para chegar perto do nível de pureza e refinamento que os ferreiros medievais alcançaram. Isso mostra o quão avançadas eram essas armas. De onde, afinal, vieram essas espadas? Seriam fruto de uma inovação viking surpreendente? Obra de um grupo secreto de ferreiros francos? Ou o resultado de um conhecimento persa ou indiano? Teria existido um centro metalúrgico perdido? Uma forja desconhecida, onde alguém descobriu segredos do aço de alto carbono séculos antes da era industrial? Assim como diversas estruturas megalíticas da antiguidade, as espadas Ulfberht permanecem uma anomalia histórica, uma prova de inteligência e habilidade tecnológica que não se encaixa em nossa compreensão do passado. Forjadas pelas mãos dos vikings ou adquiridas de terras distantes, essas lâminas continuam sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da guerra medieval. E se tais técnicas se perderam, resta imaginar que outros conhecimentos foram enterrados pelo tempo, à espera de serem redescobertos. Mas não é apenas o fogo que forja o impossível no passado. O som é a propriedade principal do nosso próximo mistério. Muito do passado permanece escondido no Egito, enterrado debaixo de camadas de terra e tempo. Um desses mistérios está à sombra de um dos complexos de templos mais incríveis já construídos. O Templo de Karnak já é uma maravilha por si só, uma cidade gigante de pedra que existe há mais de 4.000 anos, dedicada aos deuses do Antigo Egito. Mas dentro desse complexo enorme, existe algo ainda mais estranho. Uma parte da estrutura conhecida como Grande Salão de Karnak, ou Grande Salão de Colunas, uma área que parece ter sido construída com uma propriedade única, a capacidade de manipular o som, de maneiras que desafiam o que entendemos hoje. O complexo do Templo de Karnak, localizado perto de Luxor, é uma das maiores construções religiosas de todos os tempos. Construído ao longo de séculos por vários faraós, era um lugar de adoração, poder e mistério. Entre muitos dos seus salões e colunas, existem algumas áreas específicas que têm deixado pesquisadores e visitantes intrigados. Diferentes de outras grandes estruturas de Karnak, essas áreas, algumas grandes, outras pequenas, foram feitas com uma precisão que sugere um propósito muito específico. Quando o som é produzido lá dentro, principalmente em certas frequências, ele ressoa de um jeito estranho e amplificado, como se as próprias paredes estivessem conduzindo e aumentando as vibrações. O mais curioso é que essas áreas foram construídas com granito, um material que tem muito quartzo, e o quartzo é um material piezoelétrico, o que significa que ele pode gerar carga elétrica quando é pressionado. Alguns pesquisadores pensam que essa propriedade pode ter sido usada pelos antigos egípcios de propósito, fazendo com que as câmaras funcionassem como uma espécie de amplificador de som. Isso levanta uma pergunta surpreendente. Será que os antigos egípcios entendiam algo sobre o som e energia que nós esquecemos há muito tempo? As propriedades acústicas dos templos de Karnak levaram a várias teorias fascinantes. Alguns acreditam que foi projetado para rituais, aumentando o som de cantos e orações para criar uma experiência espiritual mais forte. As práticas religiosas do Antigo Egito frequentemente envolviam som, música e vibração, e muitos acreditam que os construtores de Karnak podem ter projetado essas salas justamente para intensificar esses efeitos. Mas existe ainda uma outra possibilidade, uma que sugere que os antigos egípcios estivessem usando o som para algo mais do que cerimônias religiosas. Alguns pesquisadores propõem que essas salas, e talvez outras estruturas parecidas, poderiam ter sido projetadas para alterar a consciência. A forma como o som ressoa dentro da sala poderia ter induzido a estados de transe, talvez melhorando a meditação ou experiências espirituais, ou até mesmo a cura. Se isso for verdade, significa que os egípcios tinham um conhecimento avançado de como o som afeta o cérebro e o corpo humano. Um entendimento que a ciência moderna está apenas começando a explorar.
Curiosamente, o Templo de Karnak não é a única estrutura antiga com propriedades acústicas estranhas. Efeitos parecidos foram observados em outros templos egípcios, pirâmides maias e até mesmo em estruturas da Idade da Pedra, como Stonehenge. Em muitos casos, esses lugares parecem ter sido construídos com um foco na ressonância, frequência e manipulação do som. Será que civilizações antigas ao redor do mundo entendiam como aproveitar o som para propósitos além da nossa imaginação? Alguns pesquisadores apontam para descobertas científicas recentes sobre os efeitos das frequências sonoras no corpo e na mente. Estudos mostram que certas frequências podem alterar a atividade das ondas cerebrais, levando a estados de relaxamento profundo, maior consciência ou até mesmo alucinações. Outros estudos sugerem que vibrações sonoras específicas podem curar, afetando células e tecidos em níveis microscópicos. Se os egípcios tivessem descoberto esses princípios milhares de anos atrás, isso mostraria um nível de conhecimento que a ciência moderna está apenas começando a reconhecer. Claro, a arqueologia tradicional não leva essas teorias a sério, afirmando que a acústica incomum de Karnak é simplesmente um resultado acidental de seu design. Eles afirmam que não há evidências concretas de que os antigos egípcios tivessem um entendimento avançado de acústica além do que seria útil para cerimônias religiosas. Mas outros argumentam que a precisão das salas, a sua localização em Karnak e suas propriedades incomuns sugerem que elas foram construídas com um propósito e intenção bem claros. Aumentando o mistério, temos que algumas estruturas de Karnak parecem ter sido deliberadamente alteradas ou até destruídas ao longo dos séculos. Será que o conhecimento da verdadeira função do templo foi perdido? Ou até mesmo apagado? Alguns acreditam que os antigos egípcios possuíam tecnologias que foram depois esquecidas ou escondidas, deixando apenas vestígios na arquitetura que deixaram para trás. E ainda tem a pergunta de como esse conhecimento, se um dia ele existiu, foi obtido em primeiro lugar. Poderia ter sido transmitido por uma civilização muito mais antiga, uma que existiu até mesmo antes dos egípcios antigos? Alguns historiadores alternativos propõem que Karnak, assim como outros grandes locais ao redor do mundo, podem ter sido construídos sobre os restos de uma cultura ainda mais antiga, uma que entendia o poder do som de maneiras que nós não entendemos hoje. Se o Templo de Karnak realmente tinha um propósito além dos rituais religiosos, então para que exatamente ele era usado? Era um lugar de cura, onde as frequências sonoras eram usadas para reestruturar o equilíbrio do corpo? Era uma ferramenta para alterar a consciência, permitindo que sacerdotes ou iniciados acessassem reinos ocultos da percepção? Ou era algo ainda mais avançado? Uma tecnologia perdida, esquecida pela história, esperando para ser redescoberta? O Templo de Karnak nos lembra que civilizações antigas podem ter possuído conhecimentos além do que acreditamos. Não importa se suas propriedades acústicas foram usadas para rituais, cura ou algo mais avançado. Sua existência levanta uma questão: o que mais deixamos passar na história? Será que os povos antigos eram apenas mestres construtores? Ou eles entendiam princípios de som, energia e consciência, que desde então foram perdidos no tempo? O passado está cheio de mistérios, alguns enterrados sob a terra, alguns perdidos sob as ondas e outros escondidos bem à vista, esperando para serem desvendados. As histórias que exploramos hoje são apenas um vislumbre do estranho, do inexplicável e do esquecido. Pedaços da história que continuam a intrigar especialistas e gerar debates. Mas quanto mais exploramos, mais perguntas encontramos. Se você gostou desse mergulho no passado, se inscreva no canal e confira nossos outros vídeos para mais mistérios esperando você para serem descobertos. Obrigado por assistir e, como sempre, até a próxima.